Olá, turma! Vamos iniciar nossa aula de História. Hoje vamos falar sobre a Guerra de Canudos, que se insere no que a gente chama de revoltas messiânicas. Aconteceu durante a República Velha, durante o governo do presidente Campos Salles, certo? E retrata a situação do Nordeste aí no final do século XIX. Então, é uma revolta, uma guerra, né, que tem aspectos políticos, sociais e econômicos, né, mas também tem aspectos ligados à religião, ok? Então, situação do Nordeste aí no final do século XIX, fome, seca, falta de apoio político, violência praticada principalmente pelos coronéis, né, desemprego e fanatismo religioso, retrata bem a situação do Nordeste aí no final do século XIX. A gente já discutiu a respeito dessa ligação que existe entre a igreja e o início da República, a resistência que houve, principalmente das pessoas que ficavam dos lugares mais afastados da capital, associando a República a algo antirreligioso, pela declaração do Estado laico, pela separação entre Estado e igreja, né? Trazendo novas leis, impostos que antes não existiam. Isso tudo trouxe uma certa repulsa das populações mais afastadas da capital, principalmente na região Nordeste, né, onde existia a religião, ela estava ali caminhando próximo à ideia de fanatismo, né, a ideia religiosa era muito presente na vida das pessoas, justamente por isso, né? Por essa situação aqui tão sofrida e esse afastamento da capital, afastamento da riqueza e dessa ideia de moderno. Então as pessoas ainda estavam muito ligadas à ideia da monarquia, ainda e muito ligadas à ideia da religiosidade, né? E aí impostos, o casamento civil, o registro civil, tudo isso houve uma resistência grande das pessoas em relação a isso. Guerra de Canudos e informações básicas, né? O período durou aí, essa guerra durou de novembro de 1896 a outubro de 1897, no local no interior do sertão da Bahia, teve como líder o beato Antônio Conselheiro, certo? Então o que foi Canudos, né? Canudos é o lugar, é o espaço onde aconteceu essa guerra, que fica aí no sertão da Bahia. Antônio Conselheiro era um líder religioso, não ligado à igreja, né? Uma espécie de religiosidade que seguia ali paralela, né? Ele se portava como um messias, alguém que ele andava, passou 30 anos da vida dele, inclusive, fazendo isso. Era um andarilho pelos sertões, né? E aí pregando a ideia de que o mundo iria acabar, de que Deus iria vir e tal, que o sertão iria virar mar, o mar vai virar sertão, né? Uma ideia bem messiânica, e ele acabou ganhando adeptos no final aí, já no início do processo republicano. As pessoas insatisfeitas com a República passaram a associar o seu discurso, né, a um discurso até político. E aí ele recebeu muitas acusações, inclusive, de ser monarquista, pregar a monarquia, o que era crime durante a República. Então ele conseguiu vários adeptos, um discurso religioso, e aí ele leva, assim como Moisés levou, né, uma leva para a terra prometida, ele também tinha um discurso semelhante. Ele dizia que quem o seguisse não ia ser salvo, porque ele estava vagando pelo sertão em busca dessa terra prometida, né, desse Canaã. E ele constrói uma cidade chamada Belo Monte, né? Eles se auto-intitularam lá, batizaram num lugar chamado Arraial de Canudos, certo? O que era crime, porque essa cidade passou a ser regida pelas próprias leis. E isso, quando chega aos ouvidos do presidente lá na capital, no Rio de Janeiro, né, soa como uma ameaça. Então, há várias tentativas de envios de tropas, né, para derrotar Canudos, e Canudos resiste, por incrível que pareça. Só no quarto ataque, que é um ataque onde
é enviado aí canhões e tudo mais, né, o canhão Kruger, para poder destruir a cidade, é que a cidade cai e é feito um massacre, né? Mais de 25 mil pessoas são mortas, entre crianças, velhos, certo? Então é uma coisa chocante o que acontece lá em Canudos. Quais são as causas da guerra, né? O governo da Bahia, com o apoio dos latifundiários, não concordava com o fato dos habitantes de Canudos não pagarem impostos e viverem sem seguir as leis republicanas estabelecidas, né? Afirmavam também que Antônio Conselheiro defendia a volta da monarquia. Por outro lado, Antônio Conselheiro defendia o fim da cobrança dos impostos e era contrário ao casamento civil. Ele afirma ser enviado de Deus, que deveria liderar um movimento contra as diferenças e injustiças sociais. Era também um crítico do sistema republicano, como ele funcionava no período. Certo? Eu estou tentando ser rápido porque eu tenho umas imagens do filme que eu quero passar para vocês, por isso que isso vai tornar a aula um pouco mais longa. Conflito, né? Nas 3 primeiras tentativas das tropas governistas em combater o Arraial de Canudos, nenhuma foi bem sucedida. Os sertanejos e jagunços que moravam lá, né, se armaram e resistiram com força contra os militares. Aquela ideia que eles tinham um ideal, né? Então eles lutaram com a vida para defender Canudos. Na 4ª tentativa, o governo da Bahia solicitou apoio das tropas federais. Militares de várias regiões do Brasil usando armas pesadas foram enviados para o sertão baiano, massacraram os habitantes do Arraial de Canudos de forma brutal e até injusta. Crianças, mulheres e idosos foram mortos sem piedade. Antônio Conselheiro foi assassinado. Ninguém sabe exatamente se ele foi assassinado ou se ele morreu antes do desfecho final da guerra, né? Em 22 de setembro de 1897. Mas para você ver as táticas de guerra, até essa imagem mostra bem, né, do exército brasileiro, como não se adaptavam. Como é que você vai lutar com a farda grossa no sertão e com essas cores tão visíveis, né? Então você vê a falta de preparo do próprio exército brasileiro nessa situação específica. E o estilo de guerra utilizado pelos habitantes de Canudos era guerrilha, né? Então eles atacavam de surpresa. Não era uma guerra, um embate direto, né? Não tinha um campo de batalha como o exército brasileiro estava acostumado. Então por isso que eles obteram vitórias, mesmo sem serem os favoritos, né? Mesmo sem terem treinamento de guerra, eles ainda conseguiram resistir a 3 ataques. Vamos dar uma olhadinha aqui, e aí na aula eu vou passando para vocês mais informações sobre isso, né? O significado do conflito. A Guerra de Canudos significou a luta e resistência das populações marginalizadas do sertão nordestino no final do século XIX. Até hoje, Antônio Conselheiro é um personagem mítico do Nordeste, né? E folclórico. Embora derrotados, mostraram que não aceitaram a situação de injustiça social que reinava na região. Assim como Lampião, por exemplo, né? Lampião e Maria Bonita, Antônio Conselheiro acabou entrando no imaginário do povo nordestino, como virando um símbolo, né? Virando um símbolo folclórico da nossa região. Vamos dar uma olhadinha aqui. Toninho, viu? Vai buscar. Só isso, meu pai? Não adianta insistir, não, Zé. Tem de vender as vacas. R$100 mil. É pouco demais.
O senhor quer vender. Eu não preciso comprar essas vacas que nem vi. Devem estar magras e ruim de leite. É, tô um pouco magro assim. Também seca como essa nunca vi. Pois então, melhor dizer, Deus levou que o diabo arrancou. Aqui só tem 30. O restante eu lhe dou quando for buscar as reis. Cidadãos de bom conselho, Inter. se acheguem para ver a mais nova maravilha da França e das Alemanhas. Não é sonho, não é magia, não é bruxedo nem é feitiçaria. É um latejo invisível chamado Não fotografia. Firmino! Atenção, senhores. Silêncio absoluto. Ninguém se mexe. 1, 2, 3 e já! Já tinha visto, moça? A senhora não gostaria de fazer um demo para as suas filhas? É uma lembrança que não se apaga. Vamos. Olha, meu pai, que coisa mais linda. Chama fotografia. Me dê uma, dê. É a última maravilha das terras grandes. Um milagre por apenas 20 mil réis. Isso é muito dinheiro. É luxo pra barão. Barão é coisa de antigamente, senhor. Na República todo mundo é cidadão. Como é a última chapa, fica por 15. 13 não se fala mais nisso. Vamos. 10. Atenção. Não se mexa. Sorrindo. Vem, Teresa. Já viu o mar, meu pai? Ainda não. Mas diz que é um desmazelo de água. Verdinho que nem depois de chuva. Diz também que nele vivem uns bichos grandes. Mas peixe do tamanho de vaca em pé maior. Oxe, queria conhecer. Não precisava nem de ser o mar. Ir numa cidade grande. Sair do meio desse mato, nem que seja por um só dia. O senhor leva, meu pai leva? Leva. Vamos ver. Quando eu vi o retrato, eu nem não acreditei. Eu achei que era a armada do cão. Entra pra dentro. Vamos. Uma, duas, três. Acho que 2 dá. Não pode me levar as vacas. Nem não são mais minhas. Apalavrei tudo no negócio. A palavrou não. Vendeu, recebeu e não pagou o que devia. Não pedi dinheiro emprestado. Pois se não tinha como pagar, a seca levou quase tudo. Chuva ou seca é a vontade de Deus. Deus nunca me tomou o que é meu. Ninguém tá lhe tomando nada não, dona. São impostos. É a lei republicana. Se acha que tá errado, faça uma petição e reclame ao presidente da República, Marechal Floriano Peixoto. Isso é roubo! Não me chama de ladrão! Sai daqui! Isso é pra você aprender a respeitar a autoridade. Leva tudo! Que povo é esse, Zé? Pois se não é ele, o bom Jesus Conselheiro.
Louvado seja nosso Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, tão bom senhor. Irmão, posso servir de sua água, meu povo? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque estes alcançarão misericórdia. E os que sofrem perseguições, porque deles é o reino dos céus. Sim, meus irmãos, obedeçam à igreja e os mandamentos de Deus, nosso Senhor, de quem sou nessa terra um miserável apóstolo. Uma noite, ele me apareceu e disse: Antônio, sairás pelos sertões, fazendo penitências, pregando os evangelhos e as escrituras sagradas. Sofrerás perseguições dos maus e dos hereges, a quem retribuirás, derramando benefícios por onde passares. Encher-te-ei de poder na terra, e serás tu e os teus adeptos cheios de graça na vida eterna. Louvado seja nosso Jesus Cristo. Levantei de madrugada, oh Maria, fui barrer as Conceição, oh Maria, encontrei Nossa Senhora, oh Maria, com um galinho de flor na mão. Pai, tá esquisito, tá não, minha mãe? Nunca que vi ele assim. Já de bestice, menina. Tá só rezando, não tá vendo, não? Esse homem é o quê? É padre, é? Dizem que é santo. Pai, parece mulher com demo. Não quero ir embora mais aquele velho, não. Tô com medo, Luísa. Olha essa aqui, ó. Eu vou ficar em sempre mais tu. Em sempre. Não vai pra onde, meu pai? Destino nosso agora tá nas mãos do bom conselheiro. Teu pai já decidiu, Luísa. Vamos. Vamos. Eu não vou. Não vou! Ah, não! Luísa, minha filha! Não! Luísa! Não. Em mim só não bota cabresto, não. Luísa! Espere! Tu não vai?
conselheiro tem o rumo certo, Penha. Só por causa de ontem eu sentei nesse pedaço de chão e vendi uma esteira. É, todo mundo tem que pagar. Mas eu não pago. É a lei. Eu vendi a esteira por 4 centavos. Como é que eu pago um tostão? Não pago. Ô, Biasco, dê a seus fiéis um bom conselho. Diga que paguem em dia seus impostos. Como devem pagar quem nada lhes deu? É isso mesmo! Paga por quê? A senhora tá certa. É justo que os brasileiros não respeitem as leis da República. Quem tirou Dom Pedro do trono, lhe negando o direito divino de reinar sobre o Brasil, foi o anticristo da República. Quem inventou o casamento civil fora da igreja foi o anticristo da República. E os impostos? Quem inventou? O anticristo da República. Conforme você não ouviu o que disse o bom conselheiro, jogue fora essa tábua, homem. Jogar, mas vai ser a lei. Eis aí o que a República é. O cativeiro. Trabalhar somente para o governo. É isso mesmo. É a escravidão anunciada pelos mapas que começa. Veja aí essa velha. Ela é branca, religiosa, portanto, a escravidão não respeita ninguém. Mas eu creio, eu nutro a esperança de que mais cedo ou mais tarde, Deus fará a devida justiça. A República há de cair por terra. Isso não fica assim. Eles hão de aprender. Meus irmãos, eu andei mais de 1000 léguas nesse sertão. Mas agora o tempo das andanças acabou. Aqui, nessa terra de Deus, eu fundo nosso império do Belo Monte. Quem quiser ficar, que fique. Mas trate de trabalhar, orar e viver no devido respeito. Mas com tenência, a perseguição virá no rumo dos passos meus. Primeiro vem a enchente, depois, então, a semente. Quando o soldado do anticristo chegarem, as águas dos rios vão ser leite para nós, sangue para eles. A poeira desse chão vira fubá para nós, espinho para eles. O sertão vai virar praia. A praia vai virar sertão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Eu disse! Haverá 4 fogos. Os 3 primeiros são meus. O 4
eu deixo na mão do bom Jesus. Ok. Valeu, galera. Tchau, tchau.